Boa noite, professor Boaventura de Souza Santos. É uma honra enorme para a gente recebê-lo nesta noite aqui no DCM, num momento em que a política brasileira está pegando fogo e a gente precisa de ver o outro lado, a repercussão. Como é que está, né, do outro lado do Atlântico? Como é que as pessoas, como é que os intelectuais, a mídia, o senhor que é tão super bem relacionado, tão reconhecido, né? Um intelectual, um sociólogo de primeiríssima linha, como é que o senhor está percebendo esse tarifaço, essa chantagem do Trump contra o Brasil? E, por outro lado, como que as pessoas aí na Europa estão entendendo isso? Elas estão percebendo que é uma chantagem ou não? Muito obrigado, Ângela, e ao Diário Centro do Mundo. É um prazer estar de novo convosco e falar sobre este tema. Bem, o tema, a partir da Europa, obviamente que a gente vê que o tarifaço, como disse muito bem, é uma nova arma, quer dizer, a política comercial, através das tarifas, é a última arma, depois dos armamentos letais, que a administração Trump está a utilizar para manter o domínio dos Estados Unidos na ordem, eu diria, na desordem mundial atual, e está usando tudo, subvertendo a própria ordem internacional, virando do avesso e, naturalmente, tornando-se absolutamente imprevisível. Isso aqui é claro. Para muito europeu que não conhecia muito bem esta ideia que eu há muito tempo defendo que os Estados Unidos só têm um aliado, que são eles mesmos, não tem mais ninguém, e, portanto, podem infligir dano sempre que isso considerar relevante para eles, ou melhor, amigo. A Europa era e sempre foi, digamos assim, no pós-guerra, a grande aliada dos Estados Unidos, aliada de um ponto de vista comercial, de um ponto de vista tecnológico, de um ponto de vista militar. E, no entanto, neste momento temos uma guerra aberta, uma guerra comercial aberta com a Europa no seu conjunto, com a União Europeia e com alguns países da União Europeia, nomeadamente com a Irlanda, onde realmente muitas empresas norte-americanas estão sediadas por razões que a gente conhece. Portanto, essa guerra está a ser, digamos assim, de alguma maneira parece anti-ideológica, porque os melhores amigos são os primeiros a sofrer. Isso viu-se, aliás, na própria guerra da Ucrânia, agora vê-se com as tarifas, e, portanto, a Europa está numa armadilha que só a ingenuidade e a mediocridade dos nossos líderes não viu a tempo. É que a Europa vai armar-se, 5% do orçamento será a meta para os armamentos em todos os países da Europa, ou na média em geral, vai comprar essas armas em grande medida às empresas norte-americanas e depois quem tem autorização para usar essas armas, se for no âmbito da NATO, são os Estados Unidos, porque pelo Tratado da NATO o líder, o comandante militar da NATO é norte-americano. Ao secretário-geral, que não tem grande poder para tomar decisões bélicas, digamos assim, é o comandante militar é norte-americano. Isto é o máximo da armadilha que se podia imaginar em relação a países que nós sempre consideramos aliados e desenvolvidos. Entramos agora no Brasil, porque a guerra é global e atinge todos os países que os Estados Unidos, de repente, veem que são uma ameaça aos seus interesses. E, de alguma maneira, nós podemos dizer que, com exceção de Israel, todos os países do mundo são uma ameaça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem transformar-se a qualquer momento no país mais isolado do mundo, porque, aliás, neste momento, na Assembleia das Nações Unidas, aparece muitas vezes isolado ao lado de Israel e, por vezes, também do Reino Unido, que foi sempre, digamos, a quinta coluna dos Estados Unidos na Europa, foi o Reino Unido. E, portanto, colabora-se nessa inversão total da ordem internacional para favorecer essa aliança, essa sim, é uma aliança genuína que é Israel e Estados Unidos, e tão genuína que a gente nem sabe se são os Estados Unidos que mandam em Israel ou se é Israel que manda nos Estados Unidos. Quem é colónia de quem? A verdade é que os Estados Unidos estão, como nunca,
a servir os interesses de Israel, quaisquer que eles sejam. E o caso mais dramático neste momento é evidente a própria expulsão da ONU da ajuda humanitária de Gaza e a sua substituição por uma empresa que é norte-americana, israelita, que transformou a ajuda humanitária, sobretudo a alimentação, a comida, em arma, porque é uma armadilha para que as pessoas se aproximem para buscar comida e depois são, obviamente, mortos, e muitos têm sido mortos, a uma média de 40, 80 por dia. É, obviamente, uma limpeza étnica, um grande crime de lesa humanidade que está a ser cometido por Israel, pelos Estados Unidos, pelos soldados que se exibem, como nós temos visto, os vídeos a matar e a vestir, inclusivamente, e a mostrar-se com roupa interior de mulheres palestinianas que mataram. Isto é o máximo da perversão que nós podemos imaginar, e a orgia da impunidade, porque, sendo um crime de lesa humanidade, os indivíduos podem ser incriminados, os soldados, e não só os seus comandantes, os soldados próprios, os que matam, podem também ser incriminados no Tribunal Internacional, e espero bem que venham a ser no futuro. Portanto, esta é a situação em que a gente vive no mundo, e o Brasil é um grande cenário. Porquê? Porque realmente é o país o maior país do mundo a que Trump até agora aplicou as sanções tarifárias. Até agora eram países de menor dimensão. O Brasil é o primeiro grande país, o maior país, que tem realmente sanções deste tipo. E isto, professor, obviamente, neste sentido, na carta, né, divulgada nas redes sociais do próprio Trump, ele fez a coisa toda, né, fora dos protocolos e tal, ele fala na família Bolsonaro, né, Bolsonaro perseguido e tal, fala também nas plataformas, né, nas empresas estadunidenses aqui no Brasil, mas tem uma grande ausente aí, né, uma figura que, na verdade, talvez seja o pano de fundo disso tudo, pelo menos eu acredito que seja, queria ouvi-lo, que é o BRICS, né? Ele não toca na palavra, né? O BRICS terminou na segunda-feira com uma carta muito forte, um comunicado final muito forte, inclusive superou, né, as expectativas, mas, no entanto, Trump não fala em BRICS. O senhor acha que a ausência presente, como diria Freud e Lacan, nesse comunicado do Trump é o BRICS? É o elefante na sala, obviamente, é os BRICS e a China. O grande rival, obviamente, a dominar é a China. Todo o seu comportamento a nível mundial tem por objetivo neutralizar o avanço da China na cena mundial, porque em 2030 será a primeira economia do mundo. Neste momento já é a primeira potência comercial, será a primeira economia em 2030, e Trump quer evitar a todo custo isso. E, obviamente, os BRICS. Os BRICS porquê? Bem, porque os BRICS partem de um princípio que é totalmente contrário a tudo aquilo que o Trump procura, neste momento, defender. É um internacionalismo progressista, foi a ideia do internacionalismo progressista. Os Estados Unidos são absolutamente contrários, são protecionistas dos seus interesses e internacionalistas quando lhe convém e nada mais. E, portanto, isto é contrário. Em segundo lugar, uma cooperação sul-sul. Isso é totalmente contrário aos interesses da potência dominante, que está a ver o seu poder a esvair-se e a desaparecer. E, portanto, tal qual no Império Romano, se nós fizermos uma longa viagem histórica à queda dos impérios, eles usam exatamente medidas desesperadas, que parecem medidas de força, mas que exprimem absolutamente fraqueza. Em terceiro lugar, os BRICS partiram da ideia de que havia interesses partilhados, não necessariamente valores, dadas as diferentes países que fundaram os BRICS, mas interesses partilhados. E esses interesses, que torna menos ideológica, digamos assim, esta união, é um imenso perigo, porque os interesses partilhados é no sentido de criar um sistema alternativo de governança ou de governação internacional. E, portanto, é este perigo que os Estados Unidos veem, e é por isso que ameaçaram que, se houvesse a completo abandono do dólar pelos países dos BRICS, a chamada desdolarização,
teriam tarifas de 100%, o que praticamente inviabilizaria o comércio internacional desses países. E é por isso que a situação é difícil. Ela é difícil pelas contradições internas. Como sabe, a partir de Joanesburgo, 2023, e depois em Kazan, em 2024, houve a ampliação dos BRICS. Uma medida polémica, há quem considere que a ampliação foi prematura, outros entendem que não, era a grande aposta da Rússia em Kazan, onde se criou também em 2024 a ideia dos países parceiros, entraram mais 10 países, a Indonésia entrou em 2025, a Arábia Saudita significativamente ainda não aceitou o convite dos BRICS, finalmente, digamos assim, e plenamente, e, portanto, nós estamos no momento de que realmente esta nova ampliação visa, fundamentalmente, por um lado, cria contradições internas, e elas são visíveis neste momento. A Índia, exatamente pelas suas relações, não só pelas relações comerciais, mas que elas são intensíssimas com os Estados Unidos, pelo facto também de as relações entre a Índia e a China, que tiveram uma situação maravilhosa depois de tanta rivalidade ao longo de décadas. Reuniram-se pela primeira vez os primeiros ministros numa das primeiras reuniões dos BRICS, voltaram, enfim, a uma grande hostilidade nos últimos tempos. E, portanto, há contradições internas e a Índia, pura e simplesmente, opõe-se a qualquer aceleração no sentido de um sistema de pagamentos comuns, ou seja, uma desdolarização. Agora, acontece que, independentemente disso, os BRICS estão, digamos, a fazer uma política que vai contrária aos Estados Unidos. Em que é que consiste? Fundamentalmente, assenta numa grande líder do novo Banco de Desenvolvimento, que é a ex-presidente Dilma Rousseff, que tem vindo a promover as moedas locais como a moeda do comércio nas relações internacionais, por boas razões, devido à volatilidade do dólar, das próprias instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e, portanto, ela tem vindo a propor, e neste momento, 25% da carteira do Banco de Desenvolvimento dos BRICS é já em moedas locais, e o objetivo da presidente Dilma é que em 2030 já seja 30%, ou em 2027, ou o que seja. Portanto, ou seja, a ideia de que, por outro lado, se notar, muitas pessoas não notam, mas quem observa vê, os países do BRIC, os bancos centrais nunca compraram tanto ouro como compraram nos últimos anos. Talvez 240, segundo outros, mil toneladas de ouro. E, por assim dizer, o dólar deixa de ser, neste momento, é apenas 40%, 47% das reservas mundiais, digamos assim, das unidades monetárias de reserva, está a perder apenas, com 47%, e o ouro a subir. Portanto, isto quer dizer que, do plano financeiro, os Estados Unidos são desesperados. Por isso é que estas medidas de força são medidas de fraqueza, de alguma maneira, porque ou acordaram tarde demais. Nós sabemos, com grandes economistas do Brasil, que tivemos como Celso Furtado, como é difícil uma reindustrialização de um país quando ele se desindustrializa. O Brasil, aliás, desindustrializou-se bastante nos últimos tempos, e sobretudo também no tempo do Bolsonaro, e, portanto, os Estados Unidos vão ter muita dificuldade em poder reindustrializar-se, e a situação interna é extremamente precária. Como é que se remedia isto do ponto de vista de Trump? É de criar aliados políticos que não tenham racionalidade económica, que não olhem para os números, que não olhem para as estatísticas, que não olhem para o comércio. Olhem eventualmente para alguma outra elite e uma fração da elite, não toda a elite económica, que não olhem com frieza para o benefício dos negócios, mas que sejam leais politicamente aos Estados Unidos. E aqui é que entra essa declaração, em meu entender, vergonhosa, de Trump ao Brasil, a carta enviada ao presidente Lula, em que ousa, inclusivamente, imiscuir-se nos negócios internos e nos problemas internos do país, atacando uma instituição com o prestígio que tem, o STF,
e pedindo realmente a alguém que está incriminado por a colaboração num golpe de Estado, considerá-lo inocente, digamos assim, contra tudo aquilo que são as provas que têm vindo a ser acumuladas. Portanto, Exato. Nesse situação... sentido, professor, aqui no Brasil, o Congresso Nacional ainda não se pronunciou. A gente sabe, né, ali é complicado, extrema-direita, direita. Mas as forças populares estão firmes com o presidente Lula. Né? Agora, na sua avaliação, a resposta, né, porque na verdade não foi exatamente uma resposta, mas a maneira com que o presidente Lula está se comportando, como que o Brasil está se colocando neste momento é a mais adequada, porque a gente sabe que uma parcela mais frouxa queria, né, um Brasil falando fino. Por outro lado, o setor mais progressista gostaria de um confronto assim, mais vigoroso. Na sua avaliação, a reação do Brasil está correta? Vou tentar responder com alguma complexidade, porque é realmente mais simples, ao mesmo tempo, na expressão, porque é muito difícil dizer sim ou não de uma forma, porque temos várias variáveis. Bem, eu antes de mais quero lhe dizer que eu considero neste momento o presidente Lula como um grande gigante, talvez o líder mundial com mais notoriedade e com mais qualidade a nível mundial neste momento. E estou a falar do mundo no seu conjunto, e sobretudo num grande país. Simplesmente eu não conheço outro líder que tenha que lidar e dirigir um governo com 3 oposições. Normalmente, quem governa tem uma oposição, às vezes 2. O presidente Lula tem 3 oposições. Tem a oposição do Congresso, tem uma oposição no seu governo, porque os bolsonaristas, os trumpistas, estão dentro do governo, são uma quinta coluna, estão absolutamente dominados pelo neoliberalismo, favorecem fundamentalmente as relações com os Estados Unidos e não querem sequer os BRICS, digamos assim, a política oficial do governo. E, portanto, se puderem, boicotam o próprio presidente Lula e tenho a certeza que o farão. Não tenho dúvida nenhuma. E depois tem uma sexta coluna, que é a oposição autoexilada, que vai para os Estados Unidos cometer crimes. Porque realmente vangloriar-se como o Sr. Eduardo Bolsonaro, que é responsável, foi ele que de alguma maneira levou Trump a impor tarifas de 50% à economia brasileira, é um golpe para a economia brasileira, para os trabalhadores, para as classes sociais no seu conjunto, sobretudo para os mais pobres e vulneráveis, e este senhor vangloria-se de ser a pessoa que esteve por detrás. Portanto, há uma oposição externa e interna que se autoexilou no sentido de criar uma embaixada alternativa em Washington. O Brasil, neste momento, tem 2 embaixadas. Tem a embaixada oficial e tem a embaixada dos bolsonaristas, liderados por Eduardo Bolsonaro, e que estão a tentar minar completamente a política interna do Brasil através das agressões que podem vir de Trump, que também é uma forma de afirmar, é uma força que expressa fraqueza, porque é evidente são aqueles que não podem internamente enfrentar a situação e têm que ir buscar auxílio a alguém exterior que tem poder, que é o Sr. Trump, para poder influenciar na política interna. Portanto, estão de alguma maneira desesperados. Eu penso que a resposta do presidente Lula nesse sentido, e obviamente foi correta, perfeitamente correta, e penso que isso só, digamos assim, acirrou de alguma maneira o Supremo Tribunal Federal para manter a sua integridade, um julgamento sereno e avançar. Claro que muita gente pensaria, e talvez até achasse razoável, que o Sr. Bolsonaro até já devia estar na prisão, em prisão preventiva, devido a tudo que está a ocorrer e os danos que estão a ser praticados por ele próprio e por seus partidários ao Brasil. Mas isso é uma questão que deixo de lado e, naturalmente, são os brasileiros que têm que decidir. Agora, o outro aspecto da declaração do presidente Trump e da reação do presidente Lula é o Lula que nós conhecemos. O Lula é um político incapaz de grandes dramatismos ou de grandes extremismos. E nós estamos, neste momento, num ponto de inflexão dos BRICS. Esta é que é a realidade. A cimeira dos BRICS
não foi uma cimeira de avanços. Aliás, veja que é pela primeira vez que Xi Jinping não está presente, nem presencialmente, nem por Zoom, nem por vídeo, ao contrário de todos os outros. Não é? Portanto, isto significa que há aqui um certo mal-estar que tem que ser controlado. E o presidente Lula, como presidente dos BRICS, neste momento, tem que manobrar esse descontentamento e esse problema. Quais são as opções? As opções são todas elas difíceis. Se realmente se tentar agir com o chamado low profile, com baixo perfil, no sentido de não hostilizar demasiadamente os Estados Unidos e, no fundo, preparar os BRICS para o período pós-Trump, que ninguém sabe muito bem como será, mas, enfim, os BRICS é um projeto longo, de longo prazo, e o Trump terminará o seu último mandato proximamente. Quem vem depois, não sabemos, não é? Mas, por outro lado, este perfil baixo de não enfrentar tem consequências. É que, naturalmente, deixa de ter dentes, deixa de ser agressivo, deixa de mostrar que tem força para criar uma ordem global alternativa, que era exatamente isso que se pretendia. E, portanto, que vai, de alguma maneira, adaptar-se o mais possível à ordem instituída pelos Estados Unidos, de uma maneira que não a ofenda demasiado. É a política da presidente Dilma, da diretora do banco, é no sentido de ir minando, através das relações internacionais económicas e dos empréstimos do banco, a promoção das moedas locais e, portanto, a questão de um sistema de pagamentos comuns ou de uma moeda BRIC é algo que fica adiado. Portanto, se os BRICS mostrarem demasiada fraqueza ante Trump, vão pôr muitos países que acabaram de entrar e outros que gostariam de entrar na posição: para que é que eu vou entrar se efetivamente eu vou hostilizar os Estados Unidos e não vou ganhar nada com isto? Porque realmente os BRICS não querem hostilizar este senhor, que é absolutamente imprevisível e que inverteu completamente a ordem internacional. E ele é um sintoma, ele não é propriamente a causa disto tudo, não é? Ele é o grande protagonista, mas é um sintoma daquilo que nós há muitos anos temos vindo a defender, é que esta versão do capitalismo mais recente, que nós chamamos neoliberalismo, que basicamente é um sistema de transferência de riqueza dos países pobres para os países ricos, das classes sociais mais pobres para as classes sociais mais abastadas, daí a concentração de riqueza. Este sistema é incompatível com a democracia. E, portanto, o que nós estamos a assistir é que a democracia está a ser minada por dentro, democraticamente, se quiser. Isto é, se a sociedade democrática, se os movimentos populares não se levantarem, porque é preciso ver, há duas sociedades civis no Brasil. Veja que eu fui um dos ativistas da fundação do Fórum Social Mundial e, portanto, sabemos muito bem as contradições disto. Ou seja, o movimento popular, o movimento de base, o movimento social genuíno é uma coisa. E esse, a meu entender, está triste. Este não está mobilizado quanto, a meu entender, devia estar, neste momento, para apoiar o presidente Lula. Porque, ao nível, a política interna não tem sido, apesar dos grandes avanços que tem havido, não tem havido, precisamente ao boicote e às divisões internas do governo, uma comunicação eficaz das grandes conquistas deste governo, digamos assim, tendo em conta o momento adverso e as condições adversas em que governa. Depois há uma sociedade civil que é financiada em grande parte pelas organizações internacionais, à frente das quais está fora está o George Soros. E essas parecem ser solidárias, mas não são solidárias. São solidárias fundamentalmente com a agenda dos Estados Unidos. Portanto, é preciso realmente que haja um levante, e nós sabemos muito bem que no Brasil, ao contrário do Chile, ao contrário da Argentina, nós, quando as classes médias, ou as classes empobrecidas, mas médias, se levantaram no Brasil, popularmente, na rua, não foi por mobilização de esquerda,
foi por mobilização da direita, não é? E, portanto, é preocupante. Não vejo a esquerda mobilizada, vejo a esquerda a jogar o jogo institucional e nada mais. Isso é muito pouco. Professor, Na Colômbia temos assistido ao presidente Trump, ao presidente Gustavo Petro, a chamar a apoiar-se naturalmente em consultas populares, etc. Não estou a defender necessariamente, neste caso, a Colômbia, porque obviamente cada país tem uma especificidade própria, mas o Brasil tem uma tradição de movimentos sociais populares, muita força, e eles estão a professor, parece sentir. que isso está sendo retomado. Por exemplo, hoje, em todo o Brasil, estão acontecendo manifestações pela taxação dos mais ricos. E nas últimas semanas, 1, 2 semanas, no máximo, o governo venceu nas redes sociais, né? Que ele vinha perdendo, né, para a extrema-direita. Venceu em cima dessa questão da taxação dos mais ricos e também o fim da jornada 6x1, que são pautas populares aqui no Brasil. Isso está levando mobilização para as ruas, não é? Não é uma mudança, não começa. Eu percebo no que o senhor fala que o governo tem que trabalhar com um certo timing, os BRICS também, né? Nem radicalizar demais, nem falar fino demais. Tem um timing aí, né? O difícil é encontrar esse momento. O que o senhor acha? Eu acho que é exatamente isso, não é? Eu saúdo, obviamente, toda essa mobilização neste momento e se conseguir efetivamente essa taxação dos mais ricos, é um problema que tem sido posto em vários países e, como sabe, tem levantado muita contestação porque é evidente que os mais ricos têm consigo as redes sociais, têm consigo a imprensa, têm consigo as televisões, têm muitas armas e sabem desarmar tudo isto, não é? Veja que as expressões do filho e do neto do Bolsonaro, em fotografia tirada em frente da Casa Branca, é no sentido que estão a defender a democracia de julgamentos de exceção e contra a liberdade de expressão, como se a cultura do ódio, como o insulto, como as fake news, fossem parte da liberdade de expressão e, portanto, pudéssemos destruir toda a civilidade democrática em nome da liberdade de expressão, que é um vício muito norte-americano. E que, felizmente, o Brasil tem regras que são fundamentais nesse sentido, e que são, como a Europa também tem, e que são muito importantes. Portanto, eu vejo e saúdo. Isso é realmente o presidente Lula só tem um aliado fundamental, além, naturalmente, de uma base institucional do seu próprio partido. É a mobilização popular, que realmente sofreu bastante com o Bolsonaro, que se esqueceu de alguma maneira, porque ninguém lembra, querem se esquecer as mortes, as centenas de milhares de mortes evitáveis no Brasil por ter o presidente que teve. Eu escrevi um livro sobre a pandemia à utopia em que mostro os dados das mortes evitáveis que se concretizaram devido a políticas expressas de negacionismo e sobretudo, os povos indígenas, inclusivamente da Amazónia, foram extremamente vitimizados. Isto esqueceu-se, de alguma maneira. Porquê? Porque é um esquecimento ativo. Há muita instituição que quer levantar as redes sociais, outros problemas que não esses, para o esquecimento é fundamental para a política da direita, porque é uma política de destruição. É o que nós estamos a assistir na Europa também. A direita é muito boa a destruir, mas não é nada boa a construir, não sabe construir. Ela destrói o que existe e depois nada no seu lugar. Bem, este é o grande problema que nós temos. Não é só cá, vou-lhe dar outro exemplo, é o que acontece neste momento na Índia, não é? A Índia, de alguma maneira, o Narendra Modi, sem aqueles excessos que nós conhecemos ao Sr. Trump, é um Bolsonaro asiático e é um Trump asiático. Ele tem feito coisas à democracia da Índia que não são muito corretas, são, aliás, extremamente incorretas. Criar, por exemplo, a ideia de que os verdadeiros indianos são aqueles que são hindus. Ora, 20% da população é islâmica. E, portanto, eles, neste momento, está a transformá-los em cidadãos de segunda classe. E, em certos estados, tem-se recorrido não só à política do ódio,
como também à violência, à brutalidade policial, para reprimir qualquer resistência democrática e passiva, por exemplo, por parte dos camponeses. Portanto, isto não se conhece, porque, obviamente, a imprensa ocidental não fala destas coisas, mas elas são graves. Portanto, há aqui uma ligação Modi-Trump, que é, veja, um senhor Modi que estava proibido de entrar nos Estados Unidos até há cerca de 10 anos, pela participação dele nos massacres dos islâmicos de Gujarat, quando era governador de Gujarat. De repente, tudo isso se levanta, tudo isso se esquece, e é o grande amigo do Trump, e o Trump promete-lhe um pacote de negócios bilaterais de bilhões de dólares que naturalmente interessam à Índia, mas que a desinteressam relativamente dos BRICS. E isto é exatamente onde o presidente Lula tem que manejar. Se o presidente Lula tivesse uma frente interna mais unida, um governo mais coeso e menos oposição, tivesse apenas uma oposição e não 3 oposições, ele poderia eventualmente jogar um pouco mais agressivamente na cena internacional. O que acontece é que o presidente Lula governa com 3 oposições. Só um homem da qualidade dele, só um líder carismático da qualidade do presidente Lula é que faz isto. E está a fazer bem. A curto prazo, penso que não pode ser mais correto. A médio e longo prazo, para os BRICS, se deixarem de ser algo atrativo, porque afinal já não são uma alternativa, isso é um problema que nós teremos que analisar e naturalmente não vai ser fácil. Muitas pessoas, eu próprio, devo dizer, gostaria que o presidente Lula fosse mais assertivo. Eu li o comunicado com muita atenção. O comunicado tem toda a retórica boa do internacionalismo progressista, mas nós queremos medidas concretas que pudessem efetivamente avançar, solidariedades concretas. Eu penso que o Irão não teve a solidariedade tão forte quando teria de uma agressão não provocada por parte de Israel e dos Estados Unidos. O Irão, um membro dos BRICS, quer dizer, era necessário começar a defender, porque se realmente os BRICS não forem uma ordem global, eu vou-lhe só dar um exemplo para concluir esta, para ver a inversão a que nós chegamos no mundo. Um país como a Inglaterra, eu não estou a falar de países que a gente acha problemáticos do ponto de vista democrático, na Inglaterra. É um crime defender os palestinianos e dizer que há um genocídio em Gaza. Mas não é crime fornecer armas aos soldados que matam os palestinianos. Já viu a inversão maior que podemos imaginar num país europeu, chamado fundador da democracia liberal moderna, e obviamente um Trump disfarçado, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Portanto, esta inversão é que os BRICS deviam ser uma voz, talvez mais forte, contra o genocídio de Gaza, contra os ataques e o bombardeamento do Irão, que, com toda a franqueza, perante a situação do Médio Oriente, tem toda, em meu entender, tem toda a legitimidade para criar uma bomba. Eu sou totalmente contra as bombas nucleares. Mas estão a fazer tudo para provocar o Irão a isso, a uma fatwa, a uma decisão dos ayatollahs contra a bomba, contra desenvolver urânio para uma bomba. Mas há uma pressão social no Irão. Quer dizer, se nós tivéssemos a bomba nuclear, teríamos sido atacados desta forma? Podemos ser atacados pelos americanos desta forma? Isto é que os BRICS deviam tomar uma posição forte na política internacional, e eu penso que estão a fazer bem ao nível de, por baixo do radar, e aí a presidente Dilma está a ter um papel notável, em meu entender. Ela foi uma das melhores presidentes do Brasil, da história do Brasil, e que foi atropelada da maneira mais ilegal que se conhece na história contemporânea do Brasil, e agora está a mostrar-se a qualidade que ela tem nas funções que tem, mas é evidente que não depende dela, dadas as funções que tem, de que há uma posição política mais visível de começar a dizer que o rei vai não, que a ordem internacional não se pode, as vítimas do Holocausto não podem transformar-se nos maiores agressores
do mundo. Porque se o grande mal do século XX foi o nazismo, tudo leva a crer que o grande mal do século XXI é o sionismo. Então, e não temos... O que acontece, Ângela, e a diferença enorme, é que quando aconteceu o Holocausto, contra o qual todos nós fomos, toda a minha carreira foi a defender a causa judaica, todo o meu trabalho tem sido esse, até porque tenho na família ascendência judaica, mas não é por isso, é por uma razão absolutamente política, não é? Mas se formos analisar bem o que se passava em 39 e depois em 41, e a partir sobretudo de 1941, ninguém sabia o que se estava a passar nos campos de concentração, porque não havia televisão, não havia grande comunicação. Ora, hoje a gente vê crianças a morrerem baleadas ao vivo, na televisão, basta ver a Al Jazeera, basta ver as televisões daquela área. Portanto, é um genocídio em direto. E a comunidade internacional não faz nada, a ONU está paralisada, absolutamente paralisada, porque está sediada em Nova Iorque, qualquer movimento contra os interesses dos Estados Unidos, o senhor Trump, pura e simplesmente, impede o secretário-geral, que é um português, António Guterres, de entrar nos Estados Unidos. Esta é a contradição da ONU. Portanto, o que nós queríamos era que os BRICS fossem agora a alternativa. Não estão a ser a este nível ainda, espero que venham a ser. Professora, a gente está caminhando para o final, mas eu gostaria de fazer duas perguntas ainda para o senhor. A primeira é o seguinte: aqui no Brasil, uma parte das pessoas, da intelectualidade e tal, está acreditando que essa futrica, né, que o Eduardo Bolsonaro, mais o neto do general Figueiredo fizeram lá nos Estados Unidos, que possivelmente tenham contribuído para essa nota do Trump, né, que isso, na verdade, é um tiro no pé. Um tirambaço no pé. Por quê? Desmascarou o tal patriotismo desses fascistas, né? E abre uma chance enorme para o presidente Lula liderar o retorno, a gente retomar as nossas cores, o verde e amarelo, os símbolos brasileiros, bandeira, que foram apropriados por esses fascistas. Aliás, numa das últimas manifestações aí do Bolsonaro, estava ele, a turma dele, embrulhado em bandeira do Brasil, mas também em bandeira de Israel. Que patriotismo é esse? O senhor acha que pode ter, vamos chamar assim, de essa vantagem, né? Nesse ponto, o Trump está nos ajudando a desfascistizar o Brasil? Impunidade, eu penso que estão a levar tanto ao extremo e tanta impunidade que efetivamente pode ter esse efeito. O importante é que esse efeito seja bem comunicado. Eu sei que o presidente Lula tem viajado dentro do país e eu, apesar da sua idade, é uma pessoa que está com pleno vigor e ele devia efetivamente, neste momento, estar mais próximo das comunidades, visitou favelas, devia ir mais aos lugares empobrecidos do Brasil, precisamente para comunicar tudo isto e mostrar, afinal, quem é que está a defender a pátria do Brasil. Somos nós ou eles. Eles vão para um país estrangeiro a promover políticas que ferem a nossa economia, que ferem a nossa sociedade e que ferem o nosso orgulho. Porque realmente qualquer brasileiro, do que conheço, penso que bem, neste caso, dos brasileiros, são patriotas, têm amor à sua bandeira, têm amor à sua seleção de futebol, às vezes com alguns desgostos, mas veja, só no Brasil é que um treinador de uma equipa de futebol nacional é recebido como um Ancelotti no Brasil, quer dizer, há um patriotismo muito forte no Brasil. Portanto, ele tem que ser mobilizado agora. Esta gente são antipatriotas e, no entanto, são esses que se embrulham na bandeira verde e amarela. Não pode ser. Obviamente que ela pertence a todos os brasileiros, mas pertence, acima de tudo, àqueles que são patriotas. E estes senhores não são traidores. Eu diria que são traidores. Em meu entender, eles estão a cometer um crime internacional, porque estão a prejudicar, por via não democrática, a democracia no Brasil. E um dia deveriam ser responsabilizados, com toda a franqueza. E não sou eu só que penso isso. Mais gente o pensa. No Brasil, inclusivamente. Portanto, é esta impunidade tão extrema que, em meu entender, pode levar a esse efeito, e oxalá o leve, e que o presidente Lula capitalize nisso. O presidente Lula tem que
pode ser muito prudente com Trump, mas não com essa gente. Essa gente não merece nenhuma prudência. Essa gente meteu o presidente Lula na prisão. Eu tenho muito orgulho de ser eu e o nome Chomsky, os dois intelectuais estrangeiros que visitaram o presidente Lula em Curitiba. E tive muito gosto em lá ir, em estar com ele e a conversar, quando estava preso. E não temos esperança que ele voltasse à presidência e voltou. Portanto, isto é extraordinária capital que ele tem neste momento e não pode perder. Agora, tem que haver forças nos movimentos sociais, tem que os movimentos sociais apelarem, já que a comunicação social dominante é obviamente hostil e por vezes verdadeiramente hostil aos seus interesses, tem os aliados no Congresso, tem os Trumps no Congresso, tem os Trumps no governo. O presidente Lula tem que se baixar um pouco às bases e fazê-lo com mais veemência, digamos assim, para mostrar que, portanto, não deve ter nenhuma prudência com essa gente. São criminosos que são a ser tratados de uma maneira extremamente correta, como ele nunca foi tratado durante o Lava Jato. O STF está a ser exemplar na defesa dos direitos dos arguidos, digamos assim, portanto, e dos acusados, neste caso concreto. Portanto, é realmente uma afirmação de maturidade institucional de que o presidente Lula se orgulha, os brasileiros se orgulham, que devem transformar isso numa grande bandeira. E é a bandeira da resistência contra uma potência estrangeira que está a querer transformar o Brasil numa república das bananas. Ou seja, eu digo que aquele senhor é inocente porque quer que amanhã ele seja presidente. É basicamente o que Trump disse foi isto. Não foi outra coisa. Porquê? Porque o Trump sabe que talvez a única pessoa que pudesse derrotar o presidente Lula seria o próprio Bolsonaro. Não tem, talvez, nenhuma outra alternativa. Portanto, são desesperados para evitar realmente o presidente Lula. E é isso que realmente os leva ao desespero, mas tratamento mediático, tratamento comunicacional, movimento social. E é isso que eu quero ver mais. O que me acaba de dizer na taxação dos ricos é realmente extraordinário, é ótimo que se faça, que aumente, mas veja que de alguma maneira essa é, digamos, uma medida que é importante, mas que obviamente é um enfrentamento interno entre classes sociais, digamos assim, porque há uma minoria que nunca foi tão rica como é hoje e que também enriqueceu muito durante os governos do presidente Lula. Temos que ser honestos nisto, não é? Mas há também a outra frente, que é Brasil versus uma potência estrangeira que quer transformar o Brasil numa república das bananas. E ele tem que ser agressivo em relação aos agentes dessa política, que são a família Bolsonaro, no chamado autoexílio, que não é nada, é uma embaixada alternativa em Washington. Sim. Para a gente finalizar, professor, gostaria de perguntar o seguinte: o Prêmio Nobel da Economia, o Paul Krugman, ele teceu duríssimas críticas a esse tarifaço, né, do Trump, especialmente no caso do Brasil, e ele está pedindo impeachment do Trump, né, dizendo que já há elementos para isso. O senhor acredita numa reviravolta interna nos Estados Unidos? Porque o Trump está, digamos, ele está atacando o mundo todo, mas internamente também ele está atacando praticamente todos os setores, e há uma insatisfação grande com ele, não é? O senhor acha que existe essa possibilidade? Trump chega até o final do mandato ou tem risco de não ir até lá? Bem, eu costumo dizer que os sociólogos são muito bons a prever o passado, não é? Prever o futuro é muito complicado, não é? Eu não sei, não é? Mas eu vivi metade do ano, praticamente, durante 35 anos, nos Estados Unidos, não é? Em Madison, Wisconsin. E, portanto, eu vi como é que este processo Trump foi avançando, e foi avançando minando as instituições. Os americanos eram muito orgulhosos do seu Supremo Tribunal, que corresponde ao vosso STF, e o Trump fez tudo para criar uma maioria conservadora dentro do Supremo Tribunal, que tem neste momento. E o Supremo já tem vindo a tomar decisões que mostram claramente que estão a dar a rédea livre, digamos assim, a Trump. Portanto, eu vejo que por essa via
não vejo grandes possibilidades de um impeachment. Por outro lado, o próprio Congresso, que acolhe de pé, com uma salva de palmas de 10 minutos, um criminoso de guerra, que é Netanyahu, que tem um mandato de um tribunal internacional, bem, também não nos inspira nenhuma confiança, e veja a maneira como Netanyahu foi recebido ultimamente em Washington. Portanto, eu acho que eles corromperam de tal maneira a política interna dos Estados Unidos. Os meus amigos, que são muitos, felizmente, e amigas nos Estados Unidos, estão aterrados, obviamente, a que eles sempre acreditaram na democracia. O que eles pensam fundamentalmente, neste momento mais realista, é que nas eleições intermédias, que são estas que vão ocorrer a meio deste mandato, para o Congresso, ele vai sofrer uma derrota. E isso vai ser um grande sinal para ele. Porque quando os republicanos começarem a perder por facto de estarem demasiado vinculados ao Trump, isso é mau para eles. Veja o sinal que Nova Iorque acaba de dar. Nova Iorque tem uma população judia fortíssima. E, no entanto, nas primárias democráticas, quem ganha é um socialista democrático chamado Zoran Mamdani. Eu conheço bem, sou amigo do pai dele, o Mahmoud Mamdani, que é professor em Colômbia, e de uma grande, Nair, que é uma grande cineasta também dos Estados Unidos, e, portanto, elegem este jovem com 33 anos, salvo erro, e certamente pode vir a ganhar a prefeitura de Nova Iorque, o que será um escândalo. E veja esta ironia. Se isto acontecer, nós temos nas duas cidades que são as capitais do capital financeiro, que é Nova Iorque e Londres, os prefeitos dessas cidades são muçulmanos. O prefeito de Londres é o Khan, que é muçulmano, e eventualmente o Mamdani pode vir a ser também o prefeito de Nova Iorque. Quer isto dizer que há uma resistência interna. Há uma resistência interna. Se dará para impeachment? Eu não sei. Eu não sei. Eu já vi, ninguém pensou que se pudesse invadir o Capitólio, e como se invadiu o Capitólio com a cooperação deste senhor. Este homem está condenado por crimes, vários, dentro da sociedade americana. E apesar disso foi eleito. Portanto, eu acho que a institucionalidade norte-americana não é lição para ninguém. A democracia norte-americana é uma democracia muito mutilada, muito dominada pelo dinheiro, e o dinheiro destruiu a democracia. E o meu medo é que realmente no Brasil, com as leis eleitorais que se criaram, e que realmente o dinheiro também começa a ter uma voz muito forte na eleição do Congresso, vamos ter congressos que cada vez menos representam a diversidade do país. É o que acontece com os Estados Unidos, onde a gente vê manifestações em favor da Palestina por todo o lado e vê um Congresso praticamente unido na defesa de Israel. Portanto, há aqui qualquer coisa que não pode funcionar. Portanto, eu acredito que eles ainda têm uma esperança que os mecanismos democráticos podem funcionar internamente. A um impeachment, eu duvido, nas condições internas atualmente, compreendo a posição do Paul Krugman, que era um grande crente sempre no comércio internacional, que efetivamente isto possa acontecer, mas tudo pode, como digo, eu não faço previsões. Uhum. Professor, palavra aberta para suas considerações finais, alguma coisa que o senhor queira falar e a gente não tenha tocado no assunto, mas antes de mais nada, agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por essa disposição de nos atender assim de forma assim tão rápida, né? Foi um gosto enorme estar convosco. Acho que o Brasil é um país muito importante para o mundo neste momento. É um país que está sob agressão, como digo, o maior país do mundo a ser vítima de tarifas de 50%, que é obviamente bastante prejudicial para a economia brasileira. Há uma solidariedade internacional de qualquer democrata do mundo, e eu então, particularmente pelo meu amor ao Brasil, eu que tantas vezes fui confundido por gente no mundo por ser brasileiro, dada a minha familiaridade com a ser brasileiro, que sempre me orgulhou. Não quero dizer que eu não tenho orgulho de ser português, mas também tenho orgulho de ser reconhecido como brasileiro, pois estamos todos a torcer para que a democracia prevaleça, para que o Supremo Tribunal Federal prevaleça, e para que realmente
o Brasil, com um grande país à frente dos BRICS, que tem neste momento a grande missão, que é preparar o COP30. Não falámos disso, seria uma outra conversa muito longa do que é que está em gestação, porque se o presidente da África do Sul esteve no Rio, mas muito preocupado com o que vai acontecer em Joanesburgo, em Joanesburgo com o G20, com a reunião do G20, o presidente Lula também esteve na Cimeira, mas preocupado com o que vai acontecer na COP30 em Belém. E aí também as contradições do nosso querido presidente Lula também são realmente fortes no que respeita ao modelo de desenvolvimento, sobretudo no que respeita à economia fóssil, como sabemos, com os projetos que há para a bacia do Amazonas. Portanto, são problemas que certamente vão levantar muita controvérsia internacional e certamente o presidente Lula está preocupado com isso. Portanto, vamos dar toda a solidariedade ao Brasil para que as políticas corretas sejam aquelas que, a nosso entender, favorecem a grande maioria dos brasileiros e que, neste momento, favorecem o mundo. Os BRICS não são uma alternativa ao capitalismo, como foram o movimento dos não alinhados que queria criar um socialismo. Não é. É uma alternativa a um modo de governança, de governação internacional que promova a paz e um pouco mais de equilíbrio, de convivência democrática e mais respeito pelos mais pobres e pelos mais menos desfavorecidos, que é essa a expansão dos BRICS. E aí temos que ter muita atenção como é que os contratos económicos dos BRICS com os países mais pobres podem estar a repetir ou não as políticas do Fundo Monetário Internacional. A Presidente Dilma tem que estar muita atenção também a essa questão, porque então teríamos os BRICS a reproduzir o que eles querem substituir. Não pode ser. Portanto, temos uma série de desafios pela frente. O Brasil é um grande país, tem neste momento à frente um grande presidente no momento certo, e, portanto, vamos todos torcer para que ele tenha êxito e a democracia brasileira tenha êxito perante uma agressão de tamanho tão grotesco de que foi vítima na semana passada por um presidente de um país estrangeiro. Professor, muitíssimo obrigada. Valeu demais a entrevista. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigado, foi um gosto. Um gosto estar consigo. Obrigada. Tchau, tchau.